são família mesmo. Vejo a companhia uma família. A companhia para mim é como se fosse uma família mesmo. Significa muito para mim famílias. É como se fosse uma grande família. Ah, a companhia é uma família, né? Porque é isso, eu acho que essa é uma palavra que define a companhia. Família. Eu entrei na companhia quando ela foi fundada, né, desde a sua fundação. Eu trabalhava com a Sandra na prefeitura, né, na Secretaria de Cultura, e entrei como estagiário, logo depois eu fui contratado, e com a mudança, né, de prefeito e de secretários e tudo mais, a gente foi demitido, consequentemente nos reunimos, no caso eu, a Letícia, o Patrick e a Sandra, e decidimos montar a companhia. E foi isso, então eu entrei desde o começo, né? Até na concepção do nome, eu lembro que nós estávamos numa mesa na casa da Sandra e ficamos ali horas para achar esse nome, né? Companhia Ilimitada. E é isso, então estou desde o começo. Na verdade, eu tenho uma inspiração de vida, que eu acho que, para mim, o meu objetivo é tocar vidas, né? Impactar positivamente na vida das pessoas, é, ser talvez uma inspiração, né? Eu sempre assisti filmes, bons filmes e boas peças também, onde o que eu via me tocava de alguma forma, né, positivamente. E eu espero isso, com a arte tocar positivamente a vida das pessoas. Meu maior medo é. Eu acho que eu tenho dois maiores medos, assim. Um deles é ficar sem trabalho. Eu acho que todo mundo tem medo de ficar sem trabalho. E o segundo, eu tenho um pouco de medo da fama. Dos pontos negativos que a fama pode nos trazer. E é isso. Conheci a Sandra, foi em cima de um caminhão que a Secretaria de Cultura tinha adquirido para a companhia fazer as peças de teatro no período natalino. Iam na época para 28 bairros e a Companhia Limitada que ia fazer as peças. A peça, era uma peça mesma, em vários bairros. Em cima desse caminhão, eu trabalhando na Secretaria de Cultura, fiquei tão animada, pensei, nossa, eu sou uma artista. Daí eu falei, eu estava Sandra, secretária de Cultura na época, o meu pai estava junto, e eu falei, nossa, eu acho que eu posso ser artista num caminhão desse. E a Sandra virou para mim, eu nem a conheci, e falou, você quer ser duende? Eu tenho 1,51 m, minto, porque eles dizem que eu tenho menos, mas eu falo que é 1,51 m. E eu achei que ela já estava fazendo bullying comigo sem me conhecer. Daí eu já falei para ela, já falei assim, nosso primeiro contato foi eu mandando ela quase para aquele lugar, assim, né? Então, foi muito engraçado. E depois disso, eu já sabia, já conhecia do trabalho da companhia, conhecia do que falavam, eu nunca tinha visto. E a partir do momento que eu vi a primeira peça, eu tinha vontade de assistir todas, mesmo sendo a mesma. E ver o olhar das crianças, porque o que eu penso da Sandra e dessa grande família, que são todos os componentes da companhia, é que são família mesmo. E estão lá, assim, por um propósito que é um bem social, que é você olhar cada criança, ficar admirado, ficar 1 hora, 50 minutos assistindo, não conseguindo nem tirar os olhos de um palco. Isso, sendo professora, eu sei o quanto é difícil. Então, a admiração foi cada vez maior. Sandra hoje é uma grande amiga, tenho um grande respeito por ela e por todos que são da mesma companhia. E viver da arte é complicado. Então, a gente sabe o quanto é difícil você fazer uma das coisas mais bonitas do mundo, e que é o entretenimento, a cultura, o lazer, a arte. O mundo fica mais bonito, as pessoas ficam mais felizes. E a gente sabe o quanto é difícil isso. E a companhia mostra para todos que é possível, sim. A gente vive da arte. E isso é o que mais me impressiona.
dava para a gente notar que ela sempre estava em ascensão. Então, cada vez, cada apresentação eram, estavam melhores. Os atores que ali estavam, é uma coisa impressionante. E é mais impressionante a união das pessoas. Porque eu acho que é isso que agrega muito, sabe? Quando você trabalha no que você gosta, você vai ser mais feliz e com pessoas que você está ali, que é uma grande família, não tem como dar errado, assim. Eu gostava muito de ir na coxia para ver a preparação, vocês ali concentrados. Para mim, assim, era uma emoção, né? Parecia que eu estava participando mesmo. E as crianças, é assim, eu acho que até para o artista o que mais motiva é exatamente isso, né? É você ver aquele feedback, né? Quando a bruxa chegava, e era muito engraçado, eles queriam a bruxa no palco, e a bruxa era danada, né? Então era muito Papai Noel, Mamãe Noel. Os duendes, que depois eu vi que ali eu poderia estar participando também. Enfim, é muito bom, é muito prazeroso assistir. A amizade que vai perpetuar. Sim, é uma amizade, a impressão que dá é que eu já era amiga da Sandra de outra vida, porque conhecer da forma que a gente se conheceu e depois, assim, é muita confiança eu tenho nela, eu acredito que seja recíproco, mas assim, e a valorização, é mostrar que a arte faz bem às pessoas. E a amizade é o que faz o diferencial. Você estando ali dentro, nessa família, porque é uma família, não dá pra gente dizer, ali a diretora, ali o diretor, ali. Não existe isso, são todos. Então, comungo do mesmo prazer, da mesma confiança entre um e outro. Então, não tem o que a gente falar. Então, a gente seguindo caminhos opostos, a Sandra acabando o contrato dela com a prefeitura, ela resolveu montar a própria companhia, pegou o pessoal que trabalhava já com ela, e a gente sempre em contato, conversando, ela precisando de ajuda, falei, então te ajudo, então retornamos a trabalhar juntas, mesmo que distantes, né? Eu trabalhando de longe, ajudando de longe, e ela aqui com a mão na massa. Então, nessa, trabalhei no Natal, né, como a Eca, que ela já estava na parte de produção, já não podia assumir a personagem na Páscoa. E aí, como eu estava recém-formada em produção cultural, a gente uniu as forças e falou, não, agora vamos escrever projeto para a companhia. Então, a minha função atual na companhia é escrever projetos, né? Então, tô longe, mas estou perto. Então, eu moro em outra cidade, mas a gente sempre em contato, saber como é que está indo a companhia, onde que eu posso encaixar, o que que tem de novo, em que edital que eu posso escrever. Então, eu acredito que na minha eh, ajuda, meu trabalho da companhia atual é nos projetos mesmo, na escrita dos projetos, para que a gente consiga cada vez mais verba, mais visualização para o nosso trabalho, que é de excelência. A companhia é uma família, né? A companhia a Sandra tem essa capacidade de unir pessoas de uma maneira assim que é difícil de encontrar. Então aqui cada um tem a liberdade de ser o que é, sem precisar esconder e estar com problema. Os outros compreendem, ajudam quando possível, ou se precisar só ficar quietinho do lado, ele vai ficar quietinho ali do lado. Então a gente é muito família. Eu sinto que como eu estou mais afastado nos últimos tempos, quando eu retorno e vejo o pessoal, parece que não passou tempo nenhum. Parece que é sempre a gente para no tempo, faz as coisas que tem que fazer longe, quando a gente volta, retoma aquele tempo que nem, não digo que é tempo perdido, mas a gente se junta de novo e a gente se ama. Eu sou atriz, já vai fazer acho que uns
10 ou 11 anos que eu sou atriz e trabalho na profissão como atriz. Se tem uma coisa que acho que me marcou muito em relação quando eu falei que eu queria ser atriz, é que assim, eu decidi, não foi uma escolha minha, na verdade. Eu ia fazer oceanografia, já estava tudo certo, que eu ia seguir isso, já tinha até o local que eu ia estudar, onde eu ia morar, que seria no Nordeste, tudo na beira da praia. E só que Deus me chamou para outra coisa. Eu sei que para muitas pessoas, ai, como assim, né, vai encher o saco, mas isso aconteceu comigo. Deus me mostrou que eu deveria seguir para outro caminho, para outro ramo, e me mostrou que era o teatro. Então, eu fui. Segui como atriz e assim, quando eu já havia decidido que seria isso, que eu seguiria, que eu seria atriz, teve uma coisa que aconteceu que eu, nossa, acho que eu nunca mais vou esquecer, que eu tava na aula, eu tava no terceirão na escola, e daí eu tava sentada, assim, e daí o professor de física, ele começou a perguntar pra todo mundo, né, aquela pressão que tem, toda vez que chega terceiro ano, eles começam a perguntar o que que você vai fazer, o que que você vai fazer na faculdade, o que que você vai trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico, tem que não sei o quê. Eles falam, ah, você tem que focar em ser feliz e não só ganhar dinheiro, mas é mentira, todo mundo fala que você tem que ganhar dinheiro. E aí, quando eu tava na aula, ele começou a perguntar, daí fulano, ah, eu quero ser médico, ah, eu quero ser não sei o que lá, eu quero fazer não sei o que, eu vou prestar vestibular pra isso, pra aquilo. E daí, quando chegou na minha vez, eu falei assim, eu vou fazer artes cênicas, eu vou ser atriz. E quando eu falei que eu queria ser atriz, o meu professor de física olhou pra mim e disse, ah, pessoal, a Letícia vai ser aquela pessoa que fica fazendo mímica no sinaleiro. E aí a turma inteira começou a zoar e começou a rir. Quando eu escutei aquilo, eu falei, espere e verá. Aquilo me marcou muito, doeu, né? E assim, marcou muito porque até hoje eu não vou citar o nome do professor, mas até hoje eu fiquei com isso na cabeça. Só que eu amo dizer que eu me formei como atriz na faculdade e eu trabalho no ramo como atriz há 11 anos, 10, 11 anos. Ou seja, por mais que ele tivesse dito isso pra mim, eu nunca saí do ramo em que eu me formei. Eu já viajei para fora do país, já estive fazendo outras coisas fora do país, porque eu ganho dinheiro como atriz. Eu consigo viajar, eu consigo fazer. Com a minha profissão, eu estou ganhando dinheiro e ganho, tipo, um valor muito bom. Então, assim, eu sou muito feliz e abençoada por isso. Isso mostra que o caminho em que Deus me mostrou para qual eu deveria ir realmente está dando certo. Então, isso é uma coisa que me marcou, o que esse professor falou pra mim e o quanto isso provou pra mim mesma que nada contra quem faz isso no sinaleiro, mas que não é isso que eu faria. Eu segui algo muito além do que eu imaginei e ainda quero ir mais longe ainda. Então, não tenho medo de ser atriz. Às vezes algumas pessoas têm esse receio, tipo, ah, eu tenho medo e tal. Mas eu acho que. Acho não. Eu tenho certeza de que as coisas são tão organizadas na visão de quando você entrega para que aquilo aconteça, que eu não tenho medo. Eu sei que as coisas vão dar certo e que elas vão acontecer. Então, assim, eu fico em paz, porque eu sei que vai dar certo. Em algum momento, esperando um pouco mais ou um pouco menos, vai dar certo. E o porquê eu sou atriz? Porque eu quero ser feliz e eu quero poder viver 1000 vidas em uma só. É isso. Bom, a minha decisão de ser ator eu acho que foi um pouquinho turva, por assim dizer. Porque não foi um desejo próprio de ir pro teatro. Na verdade, eu comecei com dublagem. Eu tive um primeiro contato com dublagem, fazendo um curso aqui mesmo em Curitiba, e a partir desse curso eu fiquei, fiquei apaixonado assim pela arte de atuar. Mesmo sendo algo diferente ali, você estando dublando um personagem, não dando uma voz original, ainda assim foi uma experiência de atuação que eu não me imaginei fazendo outra coisa. Essa é a verdade. E obviamente, para ser dublador, você precisa ser ator antes. E aí foi a minha jornada para tirar o meu DRT de ator,
para virar esse ator profissional que eu sou hoje. Depois que eu me formei, que eu comecei o contato com a companhia. E foi através de um dos integrantes, né? O Ezequiel. O Ezequiel foi o pioneiro aí para eu me ingressar à companhia. Porque ele me chamou para um trabalho que era para ser pequeno a princípio, mas eu acabei me envolvendo mais ainda com a companhia. Primeiro eu conheci você e estudei junto com o Ezequiel. O Ezequiel foi o meu colega de turma, fizemos muitos trabalhos, muitas apresentações juntos. E foi a partir daí, ele me convidou para fazer um trabalho junto com vocês. O Grande Julgamento, foi o Grande Julgamento. A primeira peça que eu comecei com vocês foi o Grande Julgamento, sendo o promotor, quem quer ferrar com a humanidade, quer fazer uma maldade, é comigo mesmo. E a partir daí começaram a me dar outros trabalhos com a companhia, sendo o Natal, mas não em palco. Nesse primeiro Natal que eu estive com a companhia foi só como um ajudante de Papai Noel, passeando pelo parque, interagindo com o público, brincando com as crianças. Fui presenteado por um personagem que eu faço até hoje, o Big Star. Trabalhar com a companhia tem os seus altos e baixos, mas isso é em todo lugar. Tem os seus momentos de felicidade, de tristeza, de discussões, de brigas, mas é o que acontece numa família, né? Numa família nós brigamos, nós discutimos, criamos birra, não queremos falar por alguns dias com um ou com outros, mas no final a gente sempre se entende. Se entende, nós nos ajudamos. Se está precisando, vamos conversar com um, conversa com o outro. Todo mundo vai estar lá para te ajudar. Isso, eu acho que essa é uma palavra que define a companhia. Família. E é assim como a gente se trata. Desde os primeiros momentos que eu estive com a companhia. Sempre fui muito bem recebido pela Sandra, pela Letícia, Ezequiel, Júlio, todo mundo que já fazia parte da companhia. Até quem não faz mais parte hoje em dia, presente hoje em dia na companhia, mas que ainda faz parte da companhia de algum outro jeito, mesmo distante, todos receberam muito bem. Essa é a família ilimitada. Então, na gestão em 2013, eu fui para a Secretaria de Cultura para chefiar os setores de patrimônio e também para chefiar também as equipes de trabalho ali, os motoristas e demais alguns serventes. E lá eu conheci o pessoal que trabalhava na época, na prefeitura, que quem era chefe na época era a Sandra. Daí fiz uma grande amizade com toda a equipe, que hoje se tornou a companhia. E fico contente de ver daquele início lá, de um sonho virar realidade. Não só aqui em São José dos Pinhais, mas eles levam alegria até mesmo em outros estados, não só em outros municípios, mas também em outros estados já. Fico muito contente com isso. Desde aquele surgimento lá em 2013 até hoje, fazendo vários eventos em diversos temas, não só o Natal e não só o Carnaval, que na época era o cargo-chefe que eles estavam fazendo lá por causa do Carnaval de bonecos do nosso município de São José dos Pinhais, mas sim também desenvolveram o Natal, desenvolveram vários outros espetáculos para as crianças, principalmente a descentralização. É muito orgulho. Eu vejo que a essência não, não mudou. Eu vejo a companhia uma família, não é só uma companhia, é uma família. Eles choram junto, dão risada junto, viajam junto e trabalham junto. Até eu não sei como que, porque às vezes é sobrecarregado, mas eu acho que é uma coisa que cada um gosta de fazer, e por isso que se torna leve, porque às vezes você trabalhar junto e conviver junto, mas eu acho que é uma harmonia porque todos têm o mesmo objetivo e gostam do que fazem, isso que faz a diferença. Eu conheci a companhia em 2019. Eu vim através do Júlio, vim ajudar ele a fazer maquiagem, conhecer o teatro também, assistir a peça de teatro,
que eu não conhecia nada disso. E foi muito legal. E eu acabei ficando. Dali um pouco já jogaram alguma coisa para eu fazer, já ajudei a fazer maquiagem de outro personagem, já comecei a carregar cenário, ajudar a desmontar. Fui ficando e de repente surgiu até um personagem para mim. Hoje eu não me vejo sem estar trabalhando na companhia, porque é muito bom, é muito gostoso trabalhar aqui. A animação da galera é muito boa. Tem dias que às vezes você não está muito legal, mas quando você chega aqui, a galera te envolve numa energia tão boa que é sem explicação. Algo muito diferente acontece com você e você acaba esquecendo de todos os problemas. Eu não sonhava ser ator, não era uma coisa assim que eu pensei em fazer, aconteceu. Isso que foi mais legal. Teve um momento na minha vida assim que eu precisava desenvolver um pouco mais a comunicação. E como o Júlio fazia teatro, eu me inspirei nisso para estar dando um suporte, assim, conseguir me comunicar melhor, falar em público. E isso me ajudou muito, a companhia me ajudou muito. Sem explicação mesmo, é uma coisa que é muito bom, uma vivência muito legal. Então é o seguinte, em 2013 eu conheci a Sandra. Foi até um momento que ela nos visitou, né? Quando eu era secretário municipal da Cultura de São José dos Pinhais. E como tinha e tem, né, uma tradição da arte bonequeira em São José, a gente queria desenvolver vários projetos ali, continuar desenvolvendo, né, ou manter esse legado aí que São José dos Pinhais tem, que é teatro de bonecos, que é a cultura da arte bonequeira. E exatamente naquele mês que ela apareceu, eu tinha necessidade de trocar um quadro de funcionários, né, para ter uma gerência na oficina de bonecos. E gostei muito da Sandra, vi o currículo, ela é muito positiva, muito forte naquilo que ela fala, né? Ela fala com convicção e eu digo, eu acho que ela vai ser uma boa gerente para a oficina de bonecos. E foi ali que a gente contratou um cargo de chefia dentro da secretaria, do quadro de funcionário da secretaria, uma possibilidade de nomear ela, né? E ela ficou como coordenadora, então, da oficina de bonecos. E foi ali que começou a crescer, a gente fez muito, um diferencial, assim, fizemos teatro nas escolas, nós fizemos o Festival de Bonecos, onde a gente recolhia, trazia todas as escolas no ginásio Ney Braga ali para uma semana de festival, né, de teatro de bonecos. E fizemos a descentralização também, levando os bonecos através da Caravana da Cultura, né, o teatro de bonecos, e aos bairros da cidade de São José dos Pinhais, que é grande em extensão, até maior que Curitiba. E a grande dificuldade é você atender a demanda. Então a gente procurou, através de um caminhão palco, levar para os bairros então a Caravana da Cultura. E assim que foi que a gente fez, né, cresceu. E o que mais me chamava a atenção era tudo quanto é peça que a gente pensava em fazer, a Secretaria da Cultura em São José quisesse fazer, botava na oficina de boneco e eles construíam, eles confeccionavam. Era interessante, tinha uma equipe maravilhosa, sensacional, muito boa. E daí, claro, a gestão pública sempre tem as dificuldades de manter algum trabalho positivo, porque muda prefeito, muda secretário, e quando a gente deixou a secretaria foi em 2016, né? A partir de 2017, as mesmas pessoas que continuaram, mudaram, né, melhor dizendo, com secretário novo, prefeito novo, eu acho que não viram talvez esse potencial e acabaram não contratando, não dando sequência a esses profissionais ali da oficina de boneco.
tinha algumas pessoas que tinham conhecimento e mantiveram algum trabalho, com certeza, né? Ninguém é insubstituível. Continuaram sendo feitos os trabalhos ali do Museu de Bonecos, enfim, toda a arte bonequeira. Só que esse grupo, então, decidiu, já que não estava sendo usado no poder público, eles montarem uma companhia de teatro, né? E foi onde surgiu, então, a Companhia Ilimitada. E isso foi fantástico, porque daí eles proporcionaram para nós o que está acontecendo hoje, né? Foram só crescendo e, no fim, até o próprio município de São José dos Pinhais contratou eles para fazer apresentações de Natal, da criança, vários eventos da cidade, não só em São José dos Pinhais. Aí eles já se tornaram conhecidos na região metropolitana e no Paraná e até fora do estado do Paraná. Já essa companhia já tem feito algumas apresentações fora e é muito interessante porque eles fazem assim, além da criação dos personagens, além do cenário que eles mesmos criam, eles mesmos confeccionam esses artistas. Então eles estão no palco, eles estão na noite, final de semana no palco e durante o dia, durante a semana eles estão criando ali o material, né, que vai ser usado nas peças, seja a roupa, né, ou seja o cenário. Então isso que leva muito em conta a qualidade e o profissionalismo, né, e a brilhante companhia que é a Companhia de Teatro Ilimitada. Tá, então eu sou artista e tenho aí pelo menos, no mínimo, uns 30 anos de profissão. Acho que a maior ideia, de maior espetáculo, na verdade, foi quando a gente trabalhava na oficina de bonecos na prefeitura de São José dos Pinhais e que foi um espetáculo que envolveu toda a Secretaria de Cultura, inclusive a escola, enfim, todos os funcionários da cultura participaram com a banda marcial. Foi um espetáculo de boneco gigante, misto, com pessoas e bonecos. Foi feito no ginásio de esportes, então ele era muito grande, que era o Alice e... O Alice não... Como é que é? O Maravilhoso Mundo de Alice e o Poder da Amizade, não era isso? O Poder da Amizade. Então era o Maravilhoso Mundo de Alice e o Poder da Amizade. E esse foi o maior espetáculo em questão de tamanho, né? Em questão de tamanho. Mas e quantidade de pessoas para trabalhar. Mas também nós temos uma das grandes ideias que tem até hoje, né? Que ela permaneceu até hoje, foi o Natal, foi a história que a gente criou, que a gente criou os personagens, que a gente criou a dramaturgia toda, que é o Natal que, enfim, não tem nome porque todos os anos ele muda, mas com personagens criados pela companhia. Então, esse foi o maior, porque tem todos os anos, as pessoas pedem, as pessoas conhecem. Temos pessoas que vêm de longe para a gente, para conhecer, para ver. Então, a gente tem acompanhantes aí. Eu digo que é uma grande série, né? É uma série, porque a gente, todo ano a gente tem uma história nova, um contexto novo, com os mesmos personagens, mas com contexto e roupagem nova, né? Roupagem, cenografia, tudo novo. Então, é uma grande ideia. E outra que foi o Flores Bela, os Contos de Flores Bela, que foi um espetáculo criado para tapar buraco, né? Que foi um espetáculo criado para ser uma contação de história, virou um espetáculo e tá até hoje. As pessoas pedem muito, com bastante. Um espetáculo mais infantil, mas que agrada os adultos também. E a gente não pode deixar de falar também do Grande Julgamento, que é um espetáculo adulto, que também a gente criou a história, a gente teve um roteiro e criou uma história em cima, e que também foi bem sucedido. Acho que foram as três grandes ideias. E a maior ideia de todas foi decidir abrir a companhia. A trancos e barrancos, a gente achou que não ia dar certo e hoje a gente sabe que está no caminho certo. E o tamanho que está. A gente começou com 4 pessoas, bem pequenininho, com uma ideia, e hoje a gente tem uma empresa estruturada. Então, essa é a grande ideia. Foi. A gente saiu da prefeitura, criou a ideia,
arrumamos um nome não sei da onde e a gente decidiu que a gente ia dar certo e a gente decidiu que ia dar certo, que ia fazer dar certo e a gente está fazendo dar certo e vai dar certo, vai continuar dando certo. Da profissão eu não tenho medo. Aliás, eu tenho muito orgulho da profissão que a gente tem. Eu acho que é a profissão que nos dá o direito de ser o que a gente quer. A gente pode ser o que a gente quiser ser. Eu não tenho medo. Não tenho medo da profissão, não tenho medo das pessoas, não tenho medo de rivalidade. A gente não é rival de ninguém. Cada um faz a sua parte, o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Porque a gente tem que dizer que é possível porque não é fácil, mas da melhor maneira possível. Cada um tem seus louros, cada um tem a sua, como é que eu posso dizer, cada um tem as suas dificuldades, mas tem as suas qualidades, habilidades e tudo mais, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na companhia, que a gente só deu certo porque a gente é uma equipe, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua qualidade, né? E tem a sua, um completa o outro, e é por isso que dá certo. Então eu não tenho medo não, porque como a gente estava conversando, existe um ciclo de começo, meio e fim, mas eu acho que a arte não tem fim. A partir da hora que você ensina, passa os seus conhecimentos, passa passar, fazer parte da vida das pessoas, isso não tem fim. As pessoas sempre vão levar os teus conhecimentos, as suas coisas sempre para frente e você vai viver isso sempre. A arte vai viver sempre. Não tem como, não tem como. A arte é um conjunto. Não é só ser ator, não é só ser atriz. A arte é um conjunto de todos. Todo mundo precisa de todo mundo. E não dá para ser só você. Você não é sozinho. A gente não trabalha sozinho, a gente não faz sozinho. A gente sempre tem que ter um ou outro e sempre tem a ajuda de todos os lados. E é isso que é importante. Tá, então tudo começou quando? Eu estava desempregada, né, em dezembro do ano passado, e não consegui emprego de jeito nenhum. E a minha mãe foi chamada para trabalhar com a Sandra, porque precisava de, né, de duendes, enfim. E a mãe estava ocupada naquela época, estava cuidando da minha tia e tudo mais, então ela não tinha como ir. E como eu estava desempregada, ela mandou mensagem para a Sandra perguntando se eu poderia ir no lugar. E acabou que deu certo. E foi uma experiência incrível, porque, primeiramente, eu estava passando por um momento bem complicado, bem difícil mesmo na minha vida, onde era muito recente que eu tinha perdido a minha nona, que era minha mãe que me criou, né? Então, assim, para mim foi um momento muito complicado, onde eu realmente pedia para Deus todos os dias para que eu não acordasse mais. E assim, todos os dias eu ia dormir e pedia, por favor, posso não acordar hoje e tudo mais. E fui trabalhar lá. Quando a Sandra me chamou, fui trabalhar lá, simplesmente por isso, sinceramente por isso. Chegando lá, tudo mudou. Tudo mudou de verdade, sabe? Porque quando todos os dias eu pedia para Deus para tirar a minha vida, para eu não viver mais, eu olhava dentro da casa do Papai Noel, crianças que não tinham uma mão, que não tinham uma boca, crianças com câncer de cadeira de roda, sem perna e felizes pedindo para viver. E aquilo serviu como um tapa mesmo, assim, sabe? Nem na cara, foi dentro do coração, onde eu percebi que eu estava totalmente errado naquilo que eu estava pensando. Então, a partir dali, as coisas mudaram para mim, realmente. Eu trabalhei com muita alegria, com muita felicidade, com muita vontade de viver. E foi incrível, uma experiência incrível. Não tem nada nesse mundo de verdade que faça mudar aquele sentimento. Então, essa é a experiência que eu tive de início. Em seguida que a Sandra me chamou para vir para cá, eu trabalhei no carnaval, né? A Sandra me chamou para trabalhar no carnaval.
E também foi uma experiência inigualável, assim, onde eu já estava mais feliz, queria muito trabalhar, queria muito encontrar com todo mundo. E quando foi em março, ela precisava de uma ajuda aqui na companhia. E era uma coisa muito rápida, assim mesmo. Era só para dar uma ajuda geral, assim, sabe? Dar uma ajeitada na companhia, que ficou muita coisa para trás de final de ano. Então ela falou: Olha, Carol, eu acho que no máximo, 2 meses, né? É o que eu consigo te contratar. Infelizmente não tem como e tudo mais. E acabou que. Já fazem quanto tempo que eu tô aqui? Já faz quanto tempo que eu tô aqui? Acabei ficando, e tinha um trabalho aqui, outro trabalho ali. E a experiência que eu tenho hoje é incrível. Incrível pela pessoa que a Sandra foi comigo, pela pessoa que ela é e pelas pessoas que eu trabalho no meu dia a dia, aonde eu me mato de rir todos os dias, levo muito susto, né? Levo muito susto, assusto também. E o mais gratificante de tudo é eu poder cuidar de todo mundo. Isso é muito legal. Então aqui na companhia eu faço comida, eu faço café, eu ajudo na produção, em alguma coisa que precisa fazer. Atuo quando precisa, exatamente. Então, assim, é muito legal, de verdade, assim, é gratificante. Eu acordo todos os dias e eu tenho vontade de levantar, de vir, de viver todos os dias, de verdade. E isso eu devo muito a todos vocês. Tudo começou há 84 anos, não, brincadeira. Eh, eu acho que esse negócio de começar um grupo de teatro é como acho que qualquer artista, né, qualquer ator iniciante. Aprendemos um pouco, ou às vezes muito com os professores e fala: "Vamos fazer o que a gente já sabe, que eles ensinaram e vamos tentar se virar e ganhar dinheiro, muito dinheiro?". Não é assim que funciona, né, infelizmente. Eh, comecei em 2017, primeiro grupo, a Não Pisque, com alguns atores, inclusive vocês conheceram alguns, o Júlio, que trabalha com vocês, o Márcio, nós fundamos a Não Pisque por um tempo. Trabalhamos por São José, algumas escolas, daqui da região. Levamos uma peça nossa para Lapa, onde a gente teve um número assim massa de público, 2 pessoas, cortesia. Mas, embora tenha sido apenas 2 pessoas, é o que eu levo em consideração que os professores diziam. Não interessa quantas pessoas estejam no público, elas se arrumaram, passaram perfume, se organizaram para poder assistir você, e ainda assim nós fizemos, mesmo sendo cortesia. Eh, foi uma das melhores apresentações que nós fizemos daquela época das 10 mais. Foi uma experiência boa, a troca com a equipe do espaço de lá foi bem legal e, infelizmente, a Não Pisca acabou chegando ao fim, por cada um dos participantes saírem, tinha algumas vivências para fazer fora. Fiquei um tempo só estudando, comecei a dar aula de teatro até que em 2022, junto com o Moisés, nós iniciamos a Belas Cenas. Inclusive, não tô com a camisa hoje, mas eu sempre tô com ela, parece uma tatuagem. E estamos até hoje trabalhando aí na cidade. Não é fácil, não é fácil trabalhar com arte, ainda mais na nossa cidade, que perdeu um pouco do hábito de vir ao teatro. Então a gente tenta levar às vezes pra rua, tenta levar nas escolas, mas a arte, assim, é uma coisa que pelo menos eu não consigo ficar sem, então mesmo que não tenha tanto retorno, é algo que eu não consigo ficar sem. E isso tudo é reflexo dos professores que eu tive. E esses professores, embora a gente fosse jovem, com muita vontade de fazer a coisa acontecer, eles acreditavam no nosso potencial, mesmo às vezes não sendo os melhores, e eles indicavam para trabalhos, para propostas, e algum deles acabou acontecendo. Por intermédio do Ney, eu consegui pela primeira vez entrar em turnê, viajar pelo Brasil com um espetáculo. Fizemos Dom Quixote por um ano nas escolas pelo Brasil. E, cara, essa vivência da arte é uma coisa que a gente tem que tentar passar para todo mundo. Plantar essa sementinha, principalmente nos pequenos, que é meio, né, clichê falar, mas as crianças são o futuro do nosso país, então que seja com a cultura, né? Da Ilimitada, eu lembro uma vez a Sandra veio fazer um convite para poder fazer um trabalho junto, que era do julgamento, né? Não lembro o nome, é esse mesmo o nome o grande julgamento. E eu lembro que foi bem numa época que eu estava ali numas situações delicadas e estava tentando me alinhar com tudo e no fim das contas não consegui fazer nada. Foi bem uma época, inclusive, que eu tive que parar com o teatro.
Me sinto mal até hoje por não ter acompanhado, porque ela mostrou interesse pelo meu trabalho e de eu estar presente e não consegui eh, ajudar, mas ficou também esse aprendizado de não abraçar o mundo com tudo que a gente tenta. É bom a gente se dividir, respirar e saber que nem tudo é possível, mas tentar levar com calma e principalmente fazer com carinho, né. Então era isso que eu pensei, em vez de fazer algo e acabar tornando meio vago e não me entregar 100%, eu prefiro não fazer. Novamente pela Sandra mesmo, ter feito aquele convite foi muito legal, e pegar um pouco do que ela faz e tentar levar, não copiar, mas pegar como referência e fazer os trabalhos com o meu grupo hoje, acho que foi, assim, de máxima importância, sabe. E só tenho a agradecer, inclusive agora que inclusive a Ilimitada está com a gente na secretaria, e ter a Ilimitada acompanhando os professores, estar de frente e ainda ser uma empresa que é voltada para a cultura, é da nossa cidade, é próxima da gente, e se precisar a gente cobrar também em casa cobra, mas não precisa, porque o trabalho é bem feito. Tem uma equipe muito bem, preparada para isso. Me deixa muito feliz mesmo. Eu vejo a diferença com todos os professores, aumentou o número de professores agora nas descentralizadas e a vontade deles trabalharem mudou. Todo mundo se sente mais confortável em estar trabalhando, até porque quantas vezes vocês estiveram aqui falando com a equipe dos professores, diferente de todas as empresas que já passaram. Nenhuma mostrou esse interesse, esse carinho em nos receber, conversar e entender um pouco qual é a nossa proposta como professor em sala de aula. Eu acho que isso é essencial para um desenvolvimento bom de professor com aluno. Foda. Pô, cara, assim, eu acho muito massa porque a galera, os meus próprios alunos mesmo falam assim: "Nossa, eu estava em tal lugar e vi um boneco muito louco, gigante, a pessoa estava vestindo dentro". Eu falei: "Ai, como que é o boneco?". "Ah, o boneco é assim, é da Bela Fera". Eu falei: "Conheço". Eu conheço essa galera. E, inclusive, eu até falo para os alunos, o pessoal que trabalha, a pessoa responsável por trás disso já foi minha professora e o que eu passo para vocês é um pouco que eu aprendi com ela. E a galera fala: "Nossa, professor, eu quero fazer boneco também". Eu falei: "Eu também, só que eu não tenho essa experiência ainda". Mas, assim, é legal porque indiretamente vocês acabam atingindo pessoas de fora, mesmo que seja só apresentando num bairro, a pessoa está assistindo, essa magia que é o teatro, essa magia que a companhia faz, com certeza muda a vida de muita gente e com certeza incentiva a eles a buscarem a arte. Pelo menos o teatro me salvou num momento que foi, assim, crucial, decidir o que eu faria da minha vida. E eu acho que de não ter existido até hoje é o como eu tento retribuir, passar para frente e conseguir semear algumas sementinhas que estão crescendo e superando o mestre, como dizia o Ney. E é isso, cara, acho fantástico. A arte é uma coisa mágica, né? Tive e tenho alguns. Por ser uma pessoa religiosa, dentro da igreja falam que é a profissão da mentira, eles não compreendem a arte e não sabem que a arte vem de Deus. E então, enfim. E também muitos, né, chamam a gente de desempregado. Mas você trabalha nisso? Não, mas do que você trabalha realmente? Então, tem muito disso dentro, né? Além de falarem que nós somos pessoas falsas por sabermos atuar. E, além disso tudo, é de que eu não tenho talento. Eu não tenho talento. Eu posso não ter talento, mas eu estudo pra caramba pra conseguir trazer o melhor pro público. Então, enfim, é lidando, é rebolando com o que tem e absorvendo coisa boa. É assim que tem que ser. Ai, é ser boa de verdade, eu acho. Já realizei muitos sonhos dentro do teatro. Sonhos de criança, né, de ser princesa. Faço várias princesas hoje em dia. A Cinderela, a Bela, a Ana, que agora é uma rainha, né, mas sempre tive o sonho de ser a Cinderela quando era criança. Então, como eu disse, eu acho que a minha maior vontade de ser boa realmente é de aparecer, de não de uma forma ruim, mas de tipo ser aquele personagem marcante na vida das pessoas, tanto em lado cômico, trágico, emocionante, independente, sabe? De conseguir marcar as pessoas com o meu personagem, dando vida a eles. Então, mesmo que sejam personagens já criados ou não,
mas consegui tocar a vida das pessoas. O meu método, a minha forma de trazer vida ao personagem é sempre colocando uma coisinha minha. Eu acho que traz mais naturalidade. Então, sempre coloco alguma coisinha. Uma forma de falar, sei lá, forma como eu mexo no meu cabelo. Alguma coisinha eu coloco porque eu acho que o personagem não sou eu, mas ele pode ter uma coisinha, 10% ali meu, talvez. Eu dou de presente isso pra eles. E eu me presenteio também podendo dar vida a eles e colocando uma coisinha minha. A Companhia Limitada eu conheci ali entre 2013 e 2014 através da Sandra. A Sandra foi minha colega de trabalho aqui na Secretaria Municipal de Cultura quando ela era coordenadora da oficina de bonecos. Dali à frente eu comecei a conhecer o trabalho dela, né? E até hoje nós estamos trabalhando de mãos dadas aí, e cada dia que passa um aprendizado eu vou conhecendo um pouquinho mais da CIA Limitada. O que mais me chamou a atenção da companhia foi, eu acho, o divisor de águas, foi o espetáculo da Alice. Alice no País das Maravilhas, no ginásio de esportes. Eu lembro que trabalhei nesse evento, foi um evento de grande porte aqui para a Secretaria de Cultura. Nós recebemos vários ônibus com várias escolas de São José dos Pinhais, aí foi praticamente uma semana de eventos. E esse evento praticamente deu para nós assim, uau! Quando você entrou, a gente entrou pelas portas do ginásio, era um labirinto. Eu falei, nossa, que criatividade da companhia, né? Eram cadeiras penduradas no teto do ginásio, eram personagens ali naquele labirinto, e quando você chegou ali no meio, você viu aquele palco, aquela mega estrutura, aqueles bonecos. Além disso, tinha também outros, mas um deles foi o mundo das copas. Daí foi o do circo. Do circo também foi bem impactante, mas o da Alice foi o que deu um boom, né? Que realmente aguçou cada vez mais esse desejo, esse apego e até mesmo essa valorização pela CIA Limitada, que eu acho uma das companhias assim que deveria de ganhar 5 estrelas aqui em São José pelo trabalho maravilhoso que desenvolve. A relação da companhia com os outros artistas de São José eu acho muito importante. Eu acho que a CIA Limitada, na verdade, ela é aquela mãe acolhedora, né? Aquela mãe acolhedora que ela não tá só a classe artística abraçada. Ela, na verdade, é como se fosse, eu vou citar um exemplo, é como se fosse, entre aspas, ali, a Praça do Vaticano. Porque a Praça do Vaticano, na verdade, ela é em formato côncavo. E o significado daquela praça de São Pedro é em formato de abraço. E a Companhia Limitada também é essa que abraça, através da Sandra, através dos artistas, porque não são aqueles artistas egoístas que querem a arte só para eles. Eles abrem a oportunidade para as outras equipes, para os outros grupos, né? Inclusive é aquela mãe que acolhe todos aqueles artistas que precisam de trabalho, né? Tem, inclusive eu como gestor de contrato, gestor de professores, eu acabo indicando professores, e a Sandra, né, que representa a companhia, é aquela mãezona que realmente está ali de braços abertos e acolhendo todos, né? Então, a CIA Limitada hoje é uma companhia de ponta de São José dos Pinhais e que traz referências não só, né, na arte de São José, mas para os profissionais que trabalham, que realmente abraçam a causa ali, elogiam, então fazem a arte acontecer em São José. A companhia eu vejo como uma teia de aranha. Daí vocês vão falar para mim assim, mas teia de aranha, por que algo tão sinistro? É como se fosse várias aranhas tecendo uma teia. Uma precisa do trabalho da outra, uma precisa do desenvolvimento, do tecer uma da outra, e no final é aquela teia linda, aquela teia maravilhosa. E no final as aranhas todas, né, comemorando e tal. Então o que eu vejo da companhia? Onde está aquela van, tá todo mundo reunido, tá todo mundo junto, tá todo mundo em comunidade. Aonde está em palco, estão todos ali, e a Sandra é assim. Quando a Sandra chama, eles vêm. Quando você vai chamar, eles não vêm. Eles obedecem à voz do pastor, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas,
né? E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, o que eu acho interessante da companhia é essa união, né? Eu acho que até todo local tem alguma divisão, até tem algum alfinete, mas tenho certeza que aquela pessoa que alfineta, aquela pessoa que começa a já manipular coisas, não permanece. Porque aonde há união, o inimigo não se infiltra, onde há perseverança, não há divisão. Então, o que eu percebo da companhia é isso, né? E se a Sandra está lá, eles estão aqui e o trabalho está sendo desenvolvido. Então, o recado que eu deixo hoje para a companhia se é limitada. Continue assim, continue unidos, continue perseverantes. Pedras vêm, e vêm muitas, porque eu vejo pelo nosso trabalho. Mas não se esqueçam que a árvore que está sendo mais atirada, aquela que está dando frutos saborosos, frutos tenros, frutos suculentos, então não desistam. Vem ventos contrários, ventos que tentam derrubar, derruba, mas levanta forte. Não se esqueçam disso. Sandra, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, essa pessoa de garra, essa pessoa de força, essa pessoa abençoada. Veja lá atrás o que você foi, veja quem você é hoje na arte de São José. Veja quanta equipe que você tem, qual equipe que você desenvolve na arte. Então você é a percussora dessa arte aí de São José. Então não desanima, continua como você está, sendo essa mãe, essa mestra, essa mulher. Mulher de garra, mulher de força. Te admiro. Minha profissão é ser atriz. A tristeza da família. Quantos anos? Hoje estava até pensando de olhar no meu currículo, que eu exatamente não lembro, mas eu acredito que já há uns 13 para 14 anos que trabalho com teatro. Isso surgiu de, de um texto que eu ouvi assim por acaso, de umas crianças que estavam ensaiando. E que eles falavam assim, o pezinho tá muito magro e o Joãozinho, não sei o quê. Eu fiquei curiosa e fui saber que era esse texto. Me deparei com, seria uma peça de teatro, e me interessei e comecei a fazer teatro. Olha, sempre a primeira peça, né, que a gente faz é sempre é mais tenso, a gente não tem experiência, pouco de vergonha. Eu fiz uma freirinha na primeira peça, mas a freirinha era a professora, era para ser séria, mas eu levei para o lado cômico, que aí me ajudou e que todos gostaram da maneira que a freirinha conduziu, porque eu, como freira, dando aula, eu era fã de Beethoven, só que no final era o Beethoven cachorro, não o Beethoven músico, entende? Então isso foi muito engraçado. As pessoas riram porque eu fiz essa releitura da peça final e ficou engraçado. Mas quando veio a freirinha, eu falei assim, eu até perguntei pro Ney, eu posso fazer do Beethoven um cachorro? Aí eu recortei, coloquei no CD, que antigamente era aquele CD, né? Coloquei, é, 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 agora que é CD, né? Era disco mesmo. Aí cortei um cachorro, coloquei na capa o cachorro, levei até essa vitrolinha que eu dei para Sandra, que tá aí, eu levei ela. E daí na hora eu ia, colocava, né, fazia rodada, quer dizer, o cara lá, né, colocava e eu posso mostrar aqui um pouquinho. E daí na hora que eu tava tocando, né, com o hábito assim, ah, meu Deus. Não, mas daí foi mais gráfica, eu fui lá, bem séria, tirei, daí saí com o CD assim, ó. Era o Beethoven. Beethoven cachorro. Cachorrão que tava. Foi muito engraçado. Então, eu comecei na companhia em 2022, fiz algumas participações. Eu cheguei na companhia através da Letícia e da Larissa, que frequentávamos a mesma igreja, fizemos alguns teatros lá, e elas me convidaram para participar juntamente com a Sandra. A primeira coisa que a Sandra fez foi fazer eu imitar uma bruxa, e pronto. Eu imitei a bruxa e já era, né? Já fui contratada. Fiz algumas participações em 2022
E a experiência, sinceramente, foi surreal, porque a energia do povo é maravilhosa. É, apesar do pessoal achar que, ai, vocês brincam demais e tal, realmente a gente, né, tem a parte da brincadeira, mas também tem a parte do profissional, que eu acho sensacional. E aprendi também, porque eu não tinha experiência com isso, aprendi com eles essa parte do deixar a brincadeira de lado e fazer o profissional ali. Eu tenho eles, todos eles, como uma família mesmo. E hoje, em 2022, eu fiz as participações e em 2023 eu fui chamada para fazer a ECA no lugar da Sandra e acabei ganhando esse papel e estamos aí até hoje. Muito acolhida. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá e todo mundo já começou a brincar. Na verdade, o dia que eu cheguei aqui na companhia, o pessoal já começou a brincar, né? Tipo, ai, agora eu não posso xingar a Letícia, porque agora tem duas Letícia e tal, né? Aí eu acho que já foi o quebra-gelo de início ali pra eu já não sou tão envergonhada desse jeito, né? Aí a gente, né, começa a brincar também. E eu fui super acolhida, todo mundo me tratou bem, nunca tive desavença com ninguém, tudo maravilhoso. Com certeza, para sempre, até Deus permitir. Então, eu sou ator desde que me conheço por gente, porque desde criança meu pai tinha um grupo de teatro na igreja. E é muito engraçado porque como a gente morava meio que em área rural, assim, a gente não tinha esse certo conhecimento de teatro. Era aquele figurino de cetim, aquela coisa bem improvisada, sem iluminação. E assim, eu tinha uma outra ideia do teatro que é hoje. E teve um dia que tinha um espetáculo da prefeitura de São José dos Pinhais. E era muito engraçado que os atores que estavam fazendo esse espetáculo são os mesmos atores que eu trabalho hoje em dia. E eu lembro certinho que era o espetáculo do circo. E cara, tipo, quando eu cheguei assim, que tipo, eu assisti o espetáculo, que eu vi o que realmente era o teatro, eu falei, eu preciso fazer parte disso. E é onde estou hoje em dia. Então, como eu conheci a companhia, é uma forma muito engraçada, porque o meu pai entrou primeiro na companhia para fazer parte e eu sempre dou risada, falo assim, o meu pai veio e eu vim de brinde, porque assim, ele veio e eu vim atrás, tipo, precisou de ator ali, tipo, só para fazer um papel pequeno, acabei fazendo um papel super pequeno mesmo e acabei ficando. E dessa forma que eu conheci a companhia, até então que não saio mais, né? Estar trabalhando aqui é uma forma assim, tipo, muito gratificante, né? É um trabalho que não é trabalho, é um trabalho que você vem e você se sente muito bem. É uma coisa assim, quando você gosta de fazer algo, não é um trabalho, é uma diversão de estar com pessoas bacanas, com pessoas que te entendam, as pessoas que te respeitam. Diferente de muitas vezes de outros trabalhos que você vai, tipo, ai, cara, hoje é segunda-feira. Agora trabalhando aqui na companhia é muito engraçado que, tipo, é segunda-feira, vou encontrar a galera, vou dar risada, vou fazer piada, vou contar fofoca, vou tipo, juntar todo mundo e é uma coisa muito legal, a conexão de todo mundo. Porque muitas das vezes a gente tá junto, mas sempre quando falta um a gente fica, ó, fulano de tal não tá aqui, ia dar risada disso, fulano de tal não veio, mas tipo assim, ele ia gostar muito disso. Então, trabalhar com a companhia eu acho que significa muito pra mim família assim mesmo, sabe? Tipo aquele negócio assim de um ajudar o outro, um sacanear o outro às vezes também. E, cara, se um dia eu parar de trabalhar na companhia, eu vou sentir muita falta. Oi, eu sou a Mariana, eu sou atriz e trabalho mais ou menos 16 anos na área. E quantos anos você tem? 16. Eu acho que é o que todo mundo quer. Eu quero que a companhia tenha o reconhecimento que ela merece. A Sandra, eu acho que batalhou tanto tempo por tanta coisa, deixou tantos sonhos dela, tantas oportunidades pra virar o que tá virando. Eu acho que a forma que tá crescendo tá sendo muito boa. Espero que continue. Na verdade, eu não tenho alguém que me inspire. Não tenho, não que não tenha inspiração, mas não tem uma pessoa certa que eu diga, essa pessoa fez com que eu queira seguir. Minha mãe ajudou bastante, né? Não tem como dizer que não. Mas o que me inspira é levar arte para aqueles que não conhecem.
Estudando em colégio público, eu percebi que muitas pessoas não têm a cultura, não têm acesso à cultura. Eu acho que todo mundo merece um pouco. Foi bem legal, assim, bem gratificante. Tipo, eu entrei como um substituto na Páscoa do ano passado para fazer 2 dias. Eu acabei ficando o período inteiro da Páscoa. Aí ficou por isso. No Natal também, de última hora, entrei como o papel de um dia, que eu entendi errado, que por fim ficou um período inteiro do Natal. E acabei ficando. Fui trabalhar no Carnaval, na Páscoa de novo, e assim tô aqui todos os dias com o pessoal. É isso. Foi bom, muito bom. É como se fosse uma grande família. Todo mundo muito alegre, todo mundo um cuida do outro. Muito bom. Bastante. Então, crescimento pessoal também, questão de. Como é que eu posso dizer? Eu era uma pessoa muito tímida e que agora eu tô começando a me soltar um pouco mais. E é, e é boa essa coisa exatamente do ser desafiado. Tem muita coisa que fala, não, eu não consigo. Mas o pessoal, tipo, não, tenta. Se não der. E acabou que sempre deu certo. Mas que se eu tivesse ouvido o que eu senti, eu não teria feito. Então, na verdade, quando eu comecei com a Companhia Ilimitada foi por conta de um curso de teatro que surgiu no meu colégio. Acabei entrando mais como se fosse um hobby, mas o tempo foi passando, fui me apegando bastante aos professores. A Sandra em si foi uma professora excelente. E num belo dia que estava tendo a aula, a Sandra chamou eu e mais alguns alunos que precisava de atores substitutos para uma peça que seria feita no próximo fim de semana, eu acho. E nisso foi minha primeira experiência trabalhando com eles. Foi, acho que, uma das sensações mais incríveis que eu já tive na minha vida, tanto pelo nervosismo quanto pela felicidade que eu tive de estar lá naquele momento. Que até então o teatro para mim, que eu tinha começado só por uma coisa boba, vamos assim dizer, como se fosse só um hobby para mim, acabou sendo algo que eu peguei muito interesse, algo que eu me interessei de verdade mesmo. E tá fazendo parte daquilo ali finalmente foi algo que eu não imaginava mesmo. Eu imaginava tipo, só se fosse muito tempo para frente. O povo da companhia é alguém muito atencioso e eles conseguem unir a competência e a alegria de uma forma que é sensacional o equilíbrio deles. Tanto que na minha primeira apresentação eu estava morrendo de nervosismo. Eu vivia perguntando para minha professora, meu professor, que hora que eu tinha que entrar, o que que eu tinha que fazer. E no fim, eles sempre me davam um apoio que eu precisava. Eles nunca diziam de fato o que tinha que fazer, porque eles estavam incentivando, assim dizer, a agir como se eu fosse o personagem. E então foi seguindo com as aulas. Infelizmente não conseguimos montar nosso espetáculo, mas chegou o Natal, e o Natal eu acho que foi e ainda vai ser uma experiência que não tem nada no mundo que pague isso. Começou com a caravana de Natal, que como eu entrei como ator substituto, eu não imaginei que eu permaneceria tanto tempo. Eu imaginava que ia ser como se fosse mais um espetáculo que eu tivesse participando de novo. Mas no fim, eu participei quase todos os dias e a diferença de você apresentar uma vez para você apresentar várias e várias vezes foi muito grande. Foi sensacional. Tanto a felicidade que eu tive e o nervosismo ainda sempre andam junto nisso. Chegando o final do Natal, a última apresentação, eu acho que foi algo espetacular, algo mágico mesmo. O, todo, toda aquilo que foi construído, tanto quanto as novas amizades que eu tive, conheci pessoas muito boas, o povo é sensacional. Quanto pela experiência teatral. Foi algo que não se paga com nada. No carnaval eu fui chamado por eles de novo e acabou sendo diferente, não era mais uma apresentação, mas sim mais uma produção. Foi quando eu tive o trabalho em equipe com eles, de fato, não só um acompanhamento na peça. O que faz a companhia ser única e especial do jeito que ela é literalmente
a forma que ela consegue unir a competência dela e a felicidade e a alegria que todo mundo transmite durante todo o trabalho. Eu acho que trabalhar com eles foi algo que me tirou disso, me tirou de coisas ruins e realmente a alegria que eles trazem para o público, para as pessoas que eles trabalham junto, é algo único e especial para mim. Eu acho que trabalhar com a companhia foi algo sensacional. Pausar. Bom, então. Galera. Só vai. Pode falar. Tô falando. Solteira, muito bonita, tenho 1,77 m. E para Galaguna, para que es fogueiros. E que para que fogueiros. O que? Você tá gravando já? Puta. Eu tenho uma idade que não posso ser revelada. Não! Meu feito. Ai, que coisa! Não tô disponível. Beethoven, você que está desde o início nessa companhia. E o Chupim, que tem a mesma idade da companhia. Tchau! É, mas现在是有看起你去洗起来，哎呦，现在喂，vai，现在这，vai aqui não vai não vou dar. Olha lá, sabe já? Ei, essa noite nem é da. Vai joga pra cima, vai joga pra cima. Olha, mas assim, vai, para. Assim, oi, tá? Ei, chama. Vai. Um tem que derrubar de cima aqui, vai. Olha, mas chega, levanta assim. Olha, Zene, chama as meias, vai, deixa, faz a música, vai.